Em toda parte do mundo se fez o Banco Central para ser uma espécie de contrapeso do executivo e evitar que ele abusasse da moeda. Aqui não. Aqui não se fez o Banco Central nos anos 20, quando se tentou a primeira vez, nem nos anos 30, quando todo mundo fez, nem nos anos 40, por causa da guerra, nem depois da guerra, mesmo quando prometemos no acordo de Bretton Woods, fizemos a SUMOC com o intuito de levar o assunto com a barriga adiante, levamos durante muito tempo, e quando fizemos em 1965, o Banco Central era um apêndice do Banco do Brasil, não era um Banco Central digno desse nome. Só em meados dos anos 90, a rigor, meados dos anos 80, fizemos alguns progressos, mas só depois do Plano Real, quando foram cortados os laços do Banco Central com os bancos oficiais, estaduais e federais, e feitos outros ajustes na governança do Banco Central, é que nós talvez tenhamos construído o mais tardio dos bancos centrais desse planeta. Acho que nenhum país desse planeta completou o seu Banco Central pouco antes do século XXI começar. E por causa desse atraso institucional extraordinário, este virou o país da inflação. Nós tivemos aqui uma hiperinflação que não deixa nada a dever às que foram observadas na Europa, depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra. Foi uma tragédia de implicações distributivas monumentais, e que criou algumas distorções próprias desse país, como, por exemplo, a ideia de correção monetária, que, no fundo, representa o Estado capaz de criar a moeda estável seletivamente para determinados circuitos, agentes e transações. Nunca uma moeda estável, saudável para todo mundo. Só para os amigos do Estado ou quem gritasse mais alto. Para romper esse vício imenso, esses muitos anos de absurdo, de inflação de 40% ao mês, foi necessário o intervencionismo. O Plano Real, a reforma monetária que finalmente foi bem sucedida no Brasil, foi intervencionismo, foi do bem, foi para consertar, mas foi intervencionismo. Em seguida, nós tivemos uma crise bancária, no seio da qual nós tivemos que empreender cerca de 90 intervenções em instituições financeiras, entre liquidações, intervenções na forma da Lei 6.024, casamentos na polícia, outras formas de fusão e aquisição de instituições financeiras com o intuito de proteger o depositante da crise sistêmica. Intervenção é parte do mundo liberal, do capitalismo liberal que nós vivemos, desde 1933, porque o processo de fabricar a moeda é um processo empreendido por mãos humanas. São os bancos centrais que fazem de acordo com suas contas, não há mercado para resolver esse problema. Tampouco havia antes, apenas nos subordinávamos a uma regra que determinava que a política monetária era produzida pela quantidade de ouro que a atividade de mineração era capaz de extrair da terra. Substituímos essa regra por uma outra, onde pessoas supostamente sábias controlam a quantidade de moeda que se faz, e assim vamos. Às vezes as pessoas fazem moeda de mais, às vezes fazem moeda de menos, e assim se produzem crises, enfim, e essas confusões como as que nós estamos vivendo agora. Eu ouvi mais de uma vez a expressão criação excessiva de moeda ontem, quando pessoas se referiram à crise financeira. É verdade, nesse sentido é uma falha que não é propriamente do capitalismo, é uma falha de seus gestores, dos gestores da moeda, como acho também difícil dizer que não tenha havido uma falha, e houve sim, de natureza regulatória, muito importante, uma vez que a moeda é um território essencialmente da inovação e da instabilidade, e lidar com a inovação é um desafio permanente. Nunca se pode dizer que as coisas estão prontas,
no sistema financeiro ou maduras, elas sempre estão em transformação, sempre trazendo desafios regulatórios novos. Acho que tivemos uma falha de política monetária, nos Estados Unidos em especial, uma falha regulatória muito grande em lidar com inovações, principalmente na área de operações estruturadas, derivativos e securitizações. E, terceiro lugar, uma falha de gestão da crise, que deixou que uma crise, em princípio, localizada em alguns segmentos do sistema financeiro, se tornasse uma crise sistêmica de dimensões planetárias, o que, obviamente, torna a situação toda muito mais difícil de se lidar. O conserto, sem dúvida, é intervenção. Intervenção das mesmas autoridades que produziram a confusão, não tem outra maneira de fazer. Isso não significa subverter o capitalismo, porque esta é uma parte do capitalismo que sempre será administrada. O maior dos gurus da intervenção, Keynes, está longe de ser uma pessoa contrária aos ideais do capitalismo liberal e da democracia. Ele é, sim, vítima de um sequestro, que não é nem relâmpago, é um sequestro continuado e apropriação indébita no Brasil por inflacionistas de quinta categoria que querem ter Keynes como seu muso da intervenção, como se a intervenção fosse uma regra e não algo a ser utilizado num momento excepcional de crise como o que nós estamos vivendo agora e apenas nesse momento. Em qualquer outra circunstância, a intervenção é a exceção e a regra é o funcionamento dos mercados, o mecanismo provado de boa alocação de recursos, horizontal e com todas as virtudes que nós conhecemos. O que exatamente é preciso fazer a partir de agora? O tempo é muito curto para entrar no detalhe, mas seguramente o desafio é o de entrar no detalhe, porque como nós não temos nenhum sonho que funcione como uma porta de escape para dizer que está tudo errado e precisa começar tudo de novo, o desafio que se coloca, inclusive para os nossos governantes, é dizer exatamente o que tem que fazer, como é que tem que tratar o derivativo de crédito, as operações de securitização, requisitos de capital, governança global e questões muito difíceis. Lisonjeiro, interessante que o Brasil faça parte desses foros de discussão, que o G7 seja G20 e que o Brasil vá lá se pronunciar. Agora, é pena que vá lá não levando as lições que nós aqui tivemos no problema da nossa crise bancária e das várias soluções aqui empreendidas que estão sendo reinventadas lá, mas que leve platitudes e observações superficiais, como quem está jogando para a plateia, está achando muito bom estar sentado lá e não tendo nenhuma contribuição propriamente muito relevante para o que está acontecendo. Acho que o grande desafio que nós temos diante de nós, e eu vou ficar por aqui para não extravasar o tempo, é que, no fundo, as alternativas que nós temos hoje em dia, quando se trata de modelos econômicos, se dividem entre capitalismo democrático liberal e capitalismo autoritário de teor asiático. As outras coisas latinas exóticas eu acho que nem conta. A história é o seguinte, é preciso, e é sempre um desafio, demonstrar que o capitalismo democrático performa melhor do que o capitalismo autoritário. O crescimento da China e de países de capitalismo autoritário ao longo dos últimos anos é um desafio para que aqui do lado de cá nós sejamos capazes de mostrar que com o capitalismo democrático nós também podemos crescer e também temos a agilidade decisória e a criatividade necessária para lidar com crises. Não é um desafio fácil, porque cada país tem a sua complexidade, é difícil decidir as coisas em democracia, às vezes as decisões requerem compromissos que custam caro ou são mais difíceis de serem construídos, mas eles são democráticos. Há um valor implícito, inquestionável em soluções desse tipo quando comparadas
aos modelos autoritários. Eu tenho para mim que nós estamos no limiar de construir uma espécie de novo contrato social de natureza mais global do que nós tivemos no passado, onde capitalismo, democracia, economia de mercado, horizontalismo e moeda sadia serão cláusulas pétreas que as futuras gerações vão desenvolver seguramente com mais habilidade que as gerações anteriores. Muito obrigado.